Meu nome é Melquisedeque e essa é minha história. Por ser um dos personagens mais misteriosos da Bíblia, muita gente se pergunta quem foi Melquisedeque. Toda essa curiosidade se dá, principalmente, pelo fato de que a Bíblia não nos fornece detalhes sobre sua origem e nem sobre sua morte, mas destaca de forma clara sua grande importância. A Bíblia claramente afirma que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, porém alguns estudiosos propõem algumas objeções sobre essa afirmação. Apoiados em algumas evidências arqueológicas de que as cidades cananeias já possuíam sumos sacerdotes naquela época e, em alguns casos, estes eram os próprios reis, alguns entendem que Melquisedeque, na verdade, adorava Baal, o qual era chamado de o Deus Supremo no panteão cananeu. Outros acreditam que Melquisedeque não tinha uma concepção do Deus único e, sim, de um Deus dos deuses, ou seja, ainda que ele reconhecesse Deus como Altíssimo e Criador dos céus e da terra, ainda não era uma ideia puramente monoteísta, talvez algo parecido com o que ocorreu com o rei Nabucodonosor. Todavia, tais interpretações não podem ser sustentadas à luz das Escrituras, além de contradizerem até mesmo os dados históricos já levantados, onde a adoração a Baal naquela região foi estabelecida em um período posterior ao que viveram Abraão e Melquisedeque. Quanto a isso, a Bíblia facilmente esclarece que Melquisedeque era um verdadeiro adorador do único Deus, principalmente considerando as referências sobre ele nos livros de Salmos e Hebreus. Além disso, o respeitado historiador e estudioso da história judaica, o judeu Flávio Joséfo, os pais da igreja e os reformadores, nunca duvidaram da verdadeira religião de Melquisedeque. Melquisedeque é citado apenas 2 vezes no Antigo Testamento, a primeira em Gênesis, onde narra de fato seu aparecimento, e a segunda em Salmos. Em Gênesis, Abraão, estava voltando de uma batalha onde salvou seu sobrinho Ló, e acabou se encontrando com Melquisedeque, que na ocasião trouxe-lhe pão e vinho e o abençoou. O relato termina com Abraão pagando o dízimo do que tinha conseguido na guerra a Melquisedeque. Em Salmos, Davi, em um salmo messiânico, estabelece uma relação entre o sacerdócio de Cristo e o de Melquisedeque. Um possível pano de fundo para esse salmo é a tomada de Jerusalém por volta de 1000 a.C., o que faz com que muitos intérpretes expliquem o tal salmo considerando o fato da casa de Davi ter se tornado herdeira da dinastia de reis sacerdotes de Melquisedeque. Os escritores bíblicos apontam para Melquisedeque como sendo alguém que tipificava Cristo. O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 7 de sua epístola, utiliza o texto de Gênesis 14 e o salmo messiânico de Davi, e faz uma exposição sobre a importância do aparecimento de Melquisedeque. Ele compara o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio levítico, e afirma que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio dos descendentes de Levi, pois Abraão, de quem a tribo de Levi se originou, foi abençoado por Melquisedeque, reconheceu seu sacerdócio e pagou dízimos a ele. Portanto, a ordem sacerdotal de Melquisedeque é anterior à de Levi com Arão. Quando ele utiliza a declaração do salmista de que o sacerdócio do Messias é o segundo a ordem de Melquisedeque, ele estava dizendo que o sacerdócio de Cristo é legítimo e superior ao sacerdócio iniciado com a lei, e assim como Melquisedeque, de quem não sabemos nada sobre sua linhagem e sua morte, o sacerdócio de Cristo é eterno, permanece para sempre, ou seja, não precisa ser substituído por novas gerações como acontecia no sacerdócio levítico. Basicamente, o que o escritor queria transmitir era principalmente a ideia de que o sacerdócio que os judeus conheciam era temporário, mas o de Cristo é o definitivo, e já existia antes mesmo da lei. Saiba mais sobre o significado dos sacerdotes na Bíblia. Ao entendermos quem foi Melquisedeque, naturalmente somos levados a perceber a soberania de Deus na condução da história e cuidando de cada detalhe para revelar seu Filho amado ao mundo.